Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta sexta-feira, dia 9 de agosto de 2019. Minha gente, 9 de agosto, sexta-feira, hora de dar um pulinho no Zafari, né? Fazer o rancho do final de semana e tal. Mas eu quero dizer o seguinte, 9, 10 da manhã, 1/3 do mês 31, agosto tem 31, segunda-feira 12 e já na 13, 14, 15, quarta, quinta-feira, a metade do mês de agosto, já o tempo engoliu. Então aproveita essa vida maravilhosa, alguns percalços nós encontramos por ela, mas vamos transpondo, mas a vida é maravilhosa e bela, aproveite. É incrível, né, essa velocidade implacável do tempo, por isso que a gente tem que acordar e aproveitar agora, depois passou. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, antes vamos passar a Embaixada do Brasil em Washington. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Esse cidadão, Jair Messias Bolsonaro, pode ser a redenção do Brasil. Com todos os equívocos e manifestações esdrúxulas que ele faz, etc e tal, né? Dando chance para o azar, para os seus inimigos, né? Seus adversários políticos, né? Que são radicais, né? Ladrões e radicais. Então, é um negócio complicado. Mas eu acho que, como o Trump, tá? Aliás, os brasileiros já devem até pensar, esse rapaz, Bolsonaro, sendo indicado, que vai ser, tenho certeza que vai. O Bolsonaro ia pagar esse mico de ir para o Senado, para lá e para cá, essa batinada e não passar. Já tem o aval manuscrito do Donald Trump, o Jurandir Soares vai falar bastante a respeito disso, mas eu quero fazer na abertura do programa antes do futebol, porque até tem um grande aqui conosco hoje, e o que acontece? Eu acho que ele vai trazer um grande benefício, porque às vezes, minha gente, a associação do pessoal lá do Itamaraty, né, eles estão dizendo lá que lá tem grandes quadros para assumir qualquer embaixada do mundo. Sim, muito bem, nós já tivemos muitos embaixadores em quadrantes do mundo que não disseram por que foram, por que existe a embaixada em tal país. Tivemos agora um último ainda lá a Embaixada dos Estados Unidos, está em aberto. Nós não tivemos ainda nenhum tipo de vantagem. Então, se nós temos um presidente americano, e nós brasileiros temos que começar até a apostar agora numa reeleição do Trump, esse rapaz indo para a embaixada em Washington, o Bolsonaro filho. Esse aí. Então, o que acontece? Nós podemos realizar grandes negócios, né? Interesses bilaterais que podem ajudar muito o nosso país, o nosso continente verde e amarelo chamado Brasil, por quanto que às vezes um embaixador simplesmente de carreira, né, não vai nos trazer o benefício que pode trazer isso aí, filho do presidente nacional do Brasil, em sintonia com a família Trump, eu acho que é tudo de bom. Então vamos sair do lugar comum. Mas não é porque o Itamaraty... Não tem, minha gente. O mundo é de negociações, de composições, tá entendendo? De sintonias. Então, é legal? Então vamos apostar. Muito bem. Sintonia, claro, o Eduardo Bolsonaro, amigo do filho do Donald Trump, do genro do Donald Trump, tem uma relação muito forte, recebeu o aval do Donald Trump. Claro, tudo isso aí soma, tudo isso aí são detalhes positivos num relacionamento. Agora, o que é preciso é o desenvolvimento dos negócios que envolvem os dois países, né? Claro que isso aí não passa apenas pelo âmbito de um relacionamento entre as pessoas, mas do empresariado, do interesse do empresariado. E aí também cabe à pessoa que representa o país promover essa aproximação e tentar desenvolver junto ao empresariado esse relacionamento. Exatamente, aí vai se estabelecer, Jurandir, um interesse político. O Ministério da Indústria e Comércio, essa coisa, toda essa relação do presidente, do filho, do presidente americano, da família, do filho do presidente americano, do genro, isso aí eu acho que pode estabelecer uma sintonia muito mais produtiva do que muitas vezes estabelecer lá um diplomata de carreira. Pode, não dá para dizer que não. Porque é o sangue do presidente, isso aí é o diferencial. Esse é o diferencial, é filho do presidente da República. O presidente americano mandou manuscrito, eu quero esse rapaz aqui, aceito, vem-te embora. Quer dizer, vamos perder uma olada dessa aí? Não vejo Roberto Bandeira Pereira. Ele cria um ambiente favorável, inquestionavelmente ele cria um ambiente favorável para esta aproximação, né? Agora, claro que o cargo não é só apenas uma relação de amizade, né? Ele envolve muito mais, claro que não, outros evidente aspectos. Não, é evidente que não. Vamos envolver os ministérios,
inclusive das Relações Exteriores, o Ministério do Comércio, todo o nosso elenco de ministérios que nós temos. Porque o embaixador ele é um representante do país, não só apenas na área diplomática, mas dos negócios. Exatamente. Então, ele tem muito mais condições de realizar negócios do que um embaixador, do que um diplomata. Essa é a minha modesta avaliação, apesar de reconhecer a sua competência absoluta para essas análises. Não, eu não jogo confete nem purpurina, sabe? Eu sou pelo contrário. Mas eu vou, Vamos ver o que diz o Roberto Bandeira. Eu vou usar divergir do meu estimadíssimo absolutamente, amigo, o senhor tem todo direito. Aqui nós temos liberdade total. Por uma razão, eu acho... Que não tem mordaça, né? Ah, não, sim, é óbvio. É por isso que é muito tranquilo a gente... participar. Nosso convívio aqui por esta bancada. Eu acho que a questão não está resolvida, porque o governo está precisando fazer um grande esforço para aprovar o nome dele no Senado. Pelas matérias de hoje, se tem credibilidade ou não, ainda não estaria construído o número de votos necessários para a aprovação. Relatos jornais, alguns jornais, e aí se tem que buscar credibilidade, e vi isso num dos sites, no site G1, e aí pode até se discutir a questão de inclinação por A, B, C ou D, até de questão política, mas segundo este site não está construída ainda a maioria para aprovação do nome do... Mas aí, Roberto, é outra coisa, né? Não, uma coisa é claro, é a aprovação. Mas o Zé Silva está se fixando na figura. O que é figura? Mas eu vou chegar lá. Então, a representatividade dele. Eu vou chegar lá. Eu acho que não tem essa representatividade. Eu acho que o sujeito, para exercer a titularidade de um dos mais importantes cargos da diplomacia brasileira, a nossa diplomacia é tida como, pode fazer a crítica que quiser, mas a nossa diplomacia é vista há mais de 100 anos como primeira linha no segmento internacional. Então é o seguinte, estamos lidando com um dos cargos mais importantes da diplomacia brasileira, perante uma das duas maiores potências do mundo, potência econômica, militar, política. Então, assim, com todo o respeito, eu não vejo essa legitimidade. Aquele cargo lá deveria ser ocupado ou por um diplomata de carreira ou por um político sério. E aí vamos pensar numa figura tipo o Tasso Gereissati, o sujeito que tenha experiência negocial na atividade da iniciativa privada para a captação de negócios e que tenha legitimidade para, por seu próprio nome, se justificar. Esse menino, com todo o respeito, não tem histórico anterior que o credencie além da circunstância de ser filho do presidente da República. Acho, ao meu ver, que com todo o nosso processo de crescimento, nós precisaríamos já ter virado a página na questão do nepotismo. Esse não é nepotismo, está provado. Não. O senhor é do campo jurídico. Não, mas eu não estou falando na questão técnica. O que eu estou dizendo é que a escolha recai sobre ele por uma relação de parentesco, não é por experiência anterior em relações internacionais nem negócios internacionais. Um procurador de justiça, Jair Messias Bolsonaro, não pode inventar, não pode nomear, não pode criar. Ele tem que ser de carreira, concursado. Sim. O embaixador em Washington é legal. Esse é legal. Não. E vamos quebrar. Vamos quebrar preconceitos. Eu estou no âmbito do dever ser. Ele não tem histórico. Mas que o credencie para o exercício. Não é lugar para experiência. Bandeira Pereira, hoje eu vi um grande crítico de política internacional dizendo assim, se for pelo histórico, nós estamos pagando esse Itamaraty, essa nossa representação, fortunas, com retorno deste tamanho, como fazia Chico Anísio. Então, esse rapaz pode ser, entende, a cereja do bolo. Até pode. Vamos esperar. É por isso que o Brasil não vai para frente. Eu tenho uma pessoa dessa intelectualidade aqui dentro que acha que não. Sim, tem que botar lá o rapazinho de carreira. Tuque. Não, eu quero ver um cara com farinha no saco, um cara com bala na agulha. Só um pouquinho. O senhor vai ser chamado em seguida. Mas vem cá, mas assim... Não. Vai me cortar? Que eu quero dizer assim, eu respeito a tua posição. Eu também respeito a tua. Só preciso que respeite a minha no seguinte sentido. Para colocar num dos cargos mais importantes da diplomacia brasileira, com responsabilidade comercial e diplomática, ou o sujeito é de carreira, e aí experimentado, porque vai ser um sujeito em fim de carreira, ou vai ser alguém já experimentado na relação comercial
e que tenha a habilidade do trato político. Foi isso que eu disse. Tem que dar certo, sabe por quê, doutor Roberto Bandeira Pereira, procurador de justiça? Porque o Bolsonaro, que já visualiza até, dependendo do seu desempenho, das coisas que acontecem no país, uma reeleição, ele não vai pagar um vale botando o filho dele com a expectativa de... Se ele pega um cupincha do partido, que está o afiliado, isso, aquilo, é diferente. E se o Trump Agora, não ganha a eleição lá? Não sei, mas vai continuar sendo embaixador. O outro também não vai querer entrar na contramão porque tem interesses com o nosso país. Nosso país é gigante, tem muita coisa a oferecer aos americanos. Eu minto, Jurandir Soares? Não, claro que tem. Agora, com relação à nossa diplomacia, ela acabou sendo maculada nos últimos anos aí com a diplomacia do PT. Exatamente. Né? A cabeça, né? Essa união bolivariana que o PT fez na nossa diplomacia foi terrível. Nós chegamos a ser chamados aí de anão diplomático pelo embaixador de Israel, né? Mas não é a tradição do Itamaraty. Existem pessoas que não compactuam com isso. Bernardone, eu acho que está... O Bernardone está querendo Bernardone, falar aí. fala lá, Bernardone. Não, eu gostaria, eu até ia fazer uma pergunta para o procurador, já que ele é contra o Bolsonaro. Não sou contra. Tu é contra mandar o filho. Isso, Tu já isso, disse aí. isso. Tu é contra o Bolsonaro mandar o filho para lá. A pergunta é, como era o nome do embaixador que era do PT que estava lá, tu sabe? Tu não sabe por quê? Porque o Bolsonaro disse publicamente que não fizeram nada. Estavam lá de brocoió. Ganhando não fizeram fortunas. nada. E aí... Sabe quanto é que como custa uma embaixada? É muito dinheiro. A Sim, estrutura da Quer embaixada. dizer, quando era do PT, ninguém reclamou nada. Durante 13 anos, botaram só cara para faturar a grana lá. E fazer política do PT lá dentro dos Estados Unidos. Tá. Quer dizer... Só um pouquinho, tem um telespectador interferindo aqui. Sim, e o Toffoli pode ser presidente do STF? Pergunte ao procurador. Qual a avaliação do promotor? Procurador. Do procurador. A minha avaliação é que a escolha dos ministros do Supremo deveria ser feita dentro das carreiras jurídicas. Então, assim, ao meu ver, o meu sonho não é assim. O Toffoli foi legitimamente indicado como todos os outros pelo sistema de hoje. Agora, o ideal seria que os ministros pudessem cumprir mandato como senadores e fossem indicados pelas carreiras jurídicas. Não, mas a pergunta não foi essa. A pergunta é se ele deveria ser presidente do Supremo ou não. Na tua opinião, Não. como um cara que não passou nos Cara que exames... não passou, né? Não, mas vê bem, mas essa pergunta tem que ser feita para aquele presidente... Ele escapa da resposta. Não, mas deixa eu Bom, dizer. mas deixa eu não, só essa terminar. pergunta tem que ser feita para quem o escolheu. Eu não escolheria. Não, tu sabe que Não, escolheu. então, respondendo O Lula ao que tu perguntou, escolheu. se eu fosse presidente da República, não teria escolhido. Teria escolhido alguém que viesse com tradição jurídica experimentado no mercado. Tá, deixa eu só terminar então aqui o negócio do Bolsonaro. Eu estava assistindo um programa aqui, na qual estava aqui o Mário Berni, estava o meu amigo Jurandir, meu querido amigo, junto, e apoiando o que o Mário Berni estava dizendo. E o que Dizendo que a mesma coisa que o procurador ali falou, o Mário Berni falou, só com palavras mais ofensivas. Aí eu pergunto, quem é o Mário Berni para chamar o Trump e o Bolsonaro de charlatões? Quem é ele para chamar? Tu poderia chamar, se tu fosse eleito senador, aí tu ia ter a prerrogativa de ter o... Não, né, só um pouquinho, de se só um pouquinho, proteger. só um pouquinho, só um pouquinho. Na defesa de Mário Berni, eu sou obrigado a dizer o seguinte, ele tem todas as condições de fazer manifestações pelo todo o Não, seu chamar histórico. de charlatão, não. Não, é não uma sei. falta de respeito Não, com dois presidentes, Mas, sim, tudo bem. do maior estado do mundo, mais rico, considerado o melhor governador. tu desgarrou tudo melhor governador de Desgarraste todos tudo os aqui, tempos. ó, desgarra Aqui, ó, tudo. fala a tua opinião aí, deixa a opinião do Mário Berni, que não está aqui. Não, mas aqui, ó, é que não tinha ninguém para contestar o que ele está Não, dizendo. mas então tu tu dá estava a tua apoiando opinião o que aí. ele Mas não dizia. dá para dizer quem é o Mário Entendeu? Berni. Chamar Mário o Berni... Trump e o Bolsonaro de charlatão, mas o que é isso? Onde é que nós estamos? Ele gostaria que chamasse ele de charlatão também? Entendeu? Não gostaria. Por isso que eu estou dizendo. Que o Ele Mário tem que Berni ter não- mais Mas ele respeito. tem- ele Não, tem ba- ele tem- que ter mais respeito. Não, tudo quando bem, mas se ele de- tem bagagem, quando ele se é um dirigir comentário pessoal, ao presidente governador. da República. O Mário Berni tem Pode história. ser contra. É uma boa O história. Mário Berni tem Ele história. pode ser contra o Bolsonaro, pode ser o escambau que for, mas tem que ter respeito. Não pode chamar de charlatão, porque ele não é. Mas olha aqui, ó, tu chama os caras do Supremo de cachorrada, o que tu quer?
Aquela cachorrada lá do Supremo. Nunca chamei ele de nunca aquela chamei ele de cachorrada cachorrada. do Supremo agora vem falar. Mas hoje a população toda não chama de cachorrada, chama de outras coisas. Eu Entendeu? digo assim, Pelo que sempre estão para agindo. terminar a situação, em defesa de Mário Berni, tem que nosso fazer querido, a tua defesa do nosso teu comentarista. Não, mas Não, não fala vai um pouquinho. dizer e vai ficar, porque o que ele diz é verdade. É um comentarista que tem toda a competência, é um grande político, é uma grande personalidade, um grande médico, um grande Homem cidadão. público de primeira Homem Não falei público de nada primeira. que ele não é. Não. Só falei que ele não deveria. Não, tu disseste faltar quem com é o respeito. Mário Berni. Eu Falou estou te dizendo quem é o Mário Berni. Quem é ele? Quem é ele? Isso Quem tá é ele? Foi um esculhambando. candidato a senador e daí Mas tu tá eu fui esculhambando. candidato a vereador e não me elegi. Ele foi candidato a senador e não se elegeu. Tá, mas e isso aí não aí, tem nada a Mas já ver. foi deputado, já foi. Tal, é um médico foi, respeitado, né? foi na era do Ari Cartola. Mas aqui, ó, tu tem que fazer a tua argumentação. Não, mas tem que ter respeito também, não pode ser. Mário Assim, Berni é um tem colega que de ter bancada. respeitadíssima. Pô, se eu não posso fazer um contra vapor. Não pode porque ele não está aqui para se defender. Não, mas pode. mas eu não estou nunca com o programa se com ele. se tu conta, só um Mas eu pouquinho, escuto o programa, eu Bernardoni, vejo o programa. Bernardoni, só um Coloca a pouquinho. tua opinião sobre o Bernardoni, se tu dissesse assim, que ele chamou, que tu não sintoniza, que é charlatão, tu na tua avaliação não é charlatão, agora quem é, aí tu entra no esquema ofensivo, entende? Quem é o Mário Berni? Mário Berni tem um... Tu está ofendendo. Está ofendendo. Pois é, quem é ele? Eu não sei quem ele é. Não, Mas, aqui, ó, nós mas eu já saímos te de disse casa. 10 Eu vezes, não sei quem ele deputado. é, mas isso não é ofensa. É médico, Isso não é deputado. ofensa. É ofensa. Nós Não é saímos de ofensa, eu casa não sei para quem um é. ambiente Eu não sei quem fraterno ele debater. é. Não votei nele. Mas ele é participante da nossa bancada, tu conhece Não, muito bem. É, ele conhece muito bem, um ele cidadão de todo o participante da respeito. nossa É um bancada. cidadão de todo o respeito. Fala, Joacir Casagrande. Escutei atentamente meus irmãos aqui falando e eu queria dizer uma coisa a respeito do filho do Bolsonaro. O Trump disse o seguinte: não tem nada de nepotismo, esse rapaz eu quero aqui comigo, que ele é amigo do meu filho, da minha filha, do meu genro. E tem outra coisa, esse rapaz ajudou muito o pai dele lá nas eleições brasileiras. Esse rapaz foi responsável quase que pela eleição do seu pai. Por isso que eu queria que ele estivesse aqui comigo. Então, outra coisa importante, dentro do genérico, que é como diz o grande doutor, aqui, doutor Roberto, nobre representante do Ministério Público, eu quero dizer o seguinte: o genérico ele está muito certo, porque ele, o certo é que fosse a coisa, teria que ser colocar um elemento certo no seu lugar. Por exemplo, o embaixador, entendeu? Teria que ter cursado a faculdade de diplomacia, tudo isso é o correto. Mas nesse caso presente, aqui há uma exceção. E eu digo mais, eu estou muito assim, muito feliz. Mas feliz por quê? Feliz porque eu estou vendo, estou antevendo, a nível de fim desse ano, que as coisas no Brasil vão melhorar muito. Vão melhorar muito por quê? Não adianta dizer que vão melhorar, mas eu tenho que dizer por quê. Porque é o seguinte: o Trump vai ser reeleito nos Estados Unidos e o Bolsonaro vai ser reeleito. Mas por que vai ser reeleito lá? Porque é o seguinte: ele tem muitos inimigos, ele fez muita bobagem, esse negócio do muro que ele levantou, mas o americano, que ele vive em função do capitalismo, ele está vendo que ninguém fez pelos Estados Unidos como o Trump está fazendo, está baixando, por exemplo, da reforma tributária, ele está baixando o juro, os impostos, que é de 2 a 2,5 por ano, e nesse caminho está indo junto com o Trump, está indo o nosso Bolsonaro, que está baixando nossos impostos a 6% ao ano. E por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo o seguinte: que as pessoas que tinham dinheiro empregado, depositado, estavam com medo de empregar numa indústria, numa empresa, agora, em função dessa baixa, por exemplo, do juro, eles vão ter que se atirar
para fazer, por exemplo, uma indústria, fazer uma empresa, e isso vai fazer com que essa roda do capitalista, essa roda do mercado, tanto da indústria como das empresas, vai começar a progredir. Vocês me cobrem, se eu não estou com a razão chegar no fim do ano, vocês vão ver que realmente as coisas vão funcionar nesse diapasão. E uma coisa que eu escutei hoje no rádio aqui, que ninguém deve jogar pedra, quem tem telhado de vidro não deve jogar pedra no telhado do vizinho. O que está acontecendo agora? Acontecendo agora é o seguinte, que o PCC, que é o primeiro comando da capital, dos presidiários paulistas, vazou deles o seguinte, eles disseram o seguinte, um tal de Elias, que é o chefe da PCC, ele disse o seguinte, era bom no tempo do PT, que nós tínhamos diálogos escabrosos e cabulosos com essa gente. E agora vai entrar, agora entrou Bolsonaro, entrou a direita, nós estamos totalmente em grande dificuldade, porque essa gente não quer amizade conosco, não quer diálogo conosco. E esse Moro é o F da P, uma série de coisas, eu vi que eles estão perdidos. Então, nesse sentido, eu queria dizer para o PT, vamos parar com essas brigas ideológicas, vamos se abraçar em torno de Brasil. Tá bom, isso vai acontecer semana que vem já. Era isso que eu queria. Esse ouvido, isso aí já está fechado. Deixa eu só dizer uma manifestação final a respeito da questão embaixador. Acho que, de repente, o Eduardo Bolsonaro sendo designado, passando no Congresso e tal, pode, até de repente, pode dar um bom relacionamento, não sabe. É uma aposta que é feita. Agora, eu encaminharia um embaixador de carreira. E digo, com relação ao que estava lá antes, estava o embaixador Sérgio Amaral, o último, mais recente, diplomata da mais alta competência e respeitabilidade, e ele, inclusive, encaminhou este acordo dos Estados Unidos, esse encaminhamento do Brasil fazer parte da OCDE, que o Bolsonaro recebeu agora através do Donald Trump. Foi articulado pelo embaixador Sérgio Amaral, que estava lá. Então não podemos fazer isso assim, porque era o embaixador do PT que estava lá, não. Esse era um embaixador, uma pessoa respeitabilíssima que estava lá. Eu continuo afirmando também, na mesma linha do Jura, eu acho inapropriado o sujeito indicar alguém para uma função desse tamanho pelo simples fato de ser seu filho. Então deixa o PT tomar conta disso. Não, mas parei um pouquinho. Vamos embora. Só um pouquinho. Tu está fazendo a mesma coisa que tu estava pedindo para o governador de Suzano. Nós queremos... Pensa como tu quer, mas eu preciso pensar da minha maneira. Tem que Não, manifestar. absolutamente, meu querido amigo Roberto Bandeira Pereira, com todo o respeito que o senhor merece, e tem. Só o seguinte, Roberto o Brasil tem que mudar. E para mudar tem que ter medidas radicais. Não é samba-canção. O samba-canção nós não vamos a lugar nenhum. Mas aceita o contraditório. Ele tem Então, opinião os dele. intelectuais da mesa não querem saber do rapaz lá. Não adianta. Não, eu acho Mas não querem saber. Eu sou... cada um tem a sua formação. Minha formação... Pega uma sirigaita lá do Itamaraty e manda Não, pra mas lá. assim não dá, né, Zé? Olha, eu estou com um grande... Eu não vim de casa, eu não vim de tua casa avacalha. para esse Olha, tipo eu de estou com um trabalho. grande... Mas eu estou faltando com respeito? Não. Mas Mas, assim, ó, Zé, é que tu avacalha o troço também. Como avacalha? Você pega uma sirigaita a qualquer lado, né? Então, se o cara não presta, não é uma boa indicação? Mas que Não, nós eu tô- estamos é uma falando questão aqui, de ó, princípio. se ele não é, nós estamos falando para um diplomata de carreira, de responsabilidade. Mas eu não tô Jamais se cogitou uma... Eu não estou O fazendo Jurandir juízo não de queria que mérito. fizesse contraponto. Eu fico eu com não- o meu apresentador. Ele não quer o contraponto do Silva. Não, eu peço... Eu fico- peço- Não, eu não peço- tô Tu não fazendo aceitou juízo o de mérito. contraponto Só um que eu fiz do pouquinho. Mário Berto. Só um pouquinho, Mas só um do pouquinho. Silva tu não aceita. Não, só um pouquinho. Tu deu bronca agora com ele, Claro. porque ele esculhambou, não sei o quê. Mas evidente, depois ele esculhambou. Não, mas Bárbaro, assim, ó, né? Quer dizer, quando arde o dedo, Silva. Quando arde o dedo, Não, eu eles quero dizem, dizer o seguinte, eu quero pedir ao vivo e a cores, desculpas aqui, se eu com as minhas manifestações ofendi o Roberto Não, Bandeira não me Pereira e o próprio ofendeu. Jurandir Soares. Eu tenho maior apreço, admiração, carinho por vocês. Vocês não vêm aqui para ter tipo de discussão que sejam nocivas à personalidade de vocês, Não, por mas favor. o que eu quero dizer é o seguinte, ó, eu compreendo e respeito a posição de vocês no que diz respeito
as divergências. Eu acho que isso é tranquilo e é um programa de debate, não é um jogral. Doutor, agora, assim, ó, eu continuo dizendo que eu acho que esbarra na moralidade, então vou mais claro. Na moralidade, o sujeito fazer uma escolha, uma opção por um cargo dos mais importantes da diplomacia brasileira na figura do filho. Então, aqui, ó, tira a questão político-partidária. Qual seria o nosso tema se a Dilma tivesse feito o mesmo, se o Fernando Henrique tivesse feito o mesmo, se o Lula tivesse feito o mesmo? Ou seja, é impossível que o presidente da República, tendo mandato, use a caneta para ajeitar o filho, num dos cargos mais importantes da democracia, da diplomacia do país. Mas é isso ali é a opinião dele. É a minha opinião. Tu tem a tua opinião, cada um tem a sua opinião. Eu penso o seguinte, Pronto. nós estávamos, por exemplo, com Lula e Dilma. Eles, os embaixadores e diplomatas, todos verdadeiros técnicos lá dentro, a gente por merecimento. E o que deu? Que deu o nosso país quase que foi parar numa Venezuela. Então agora nós precisamos agora de uma transformação radical. Vamos botar o filho do Bolsonaro lá. E se ele não se conduzir bem, ele tem que sair. Tem que dar uma oportunidade. Se nós trouxermos um paralelo com o futebol, por exemplo, o Pelé, que era um menino de 18 anos, não, é muito novo, 17, 18, se tornou o grande campeão do mundo. Vamos dar oportunidade. Então tá, vamos falar de Banco Bom, que não tira o seu sono, Banco Bom realiza os seus sonhos, é o caso do Banrisul. Pessoa jurídica, pessoa física, prosperar, tem dificuldades financeiras, Banrisul, o grande Banco do Sul, o banco da nossa terra, dá uma olhada. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem, vamos adiante falando de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem a gente. Cindy Lojas Porto Alegre, onde Vale vai ser associado. Sindicato referência, modelo nacional de gestão e organização. Por isso que eu digo que o Cindy Lojas Porto Alegre trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio. Ajudamos cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios dia após dia. Buscar o crescimento, a inovação e a transformação do varejo é o que nos inspira. Estamos sempre abertos para ideias que fortaleçam o setor. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco. Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Barranco comemorando meio século, né? Um negócio espetacular. Olha uma churrascaria com padrão Barranco. Por favor, cumprimento a Elcio Furinti, Kim Tasca, todos os seus colaboradores, por 50 anos. Isso é uma história, né? Tem que ter muita capacidade, né? Uma relação muito estreita com seus clientes e também oferecer o melhor produto sempre, né? A primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Vamos mandar também um abraço para o pessoal do Barranquinho, né? Lá para o Léo e aquela turma de garçons, aquela turma de colaboradores lá maravilhosa. Tá aí o Léo, olha só que pose está o Léo, hein? Manda vir que está tudo pronto aqui. Olha aí, Léo e seus colaboradores, né? A turma do Barranquinho de braços abertos também, esperando vocês lá. O Léo e esses garçons todos, gente muito boa, competente, esperando vocês para saborearem um entrecô, né? Um assado de tira e outras tantas, né? Delícias que tem ali no Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Vamos adiante dizendo que Vidrobox Blindex, a qualidade do vidro está aqui, líder no segmento desde 71. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. São tampos de mesa, espelhos, divisórios de vidro temperado, box para banheiros com película de segurança. Temos portas com molas hidráulicas, vidros lisos, impressos, envidraçamento de fachadas, fechamentos, sacadas, etc. e tal. Telefone Vidrobox 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Pugina está aí bombando com o seu site, né? O seu Conservadores e Liberais. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos você encontra em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina. Basta digitar pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Vamos falar mais um pouquinho de Sucos Petri, que é a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, né? 100% fruta, sem adição de água, açúcar e sem conservantes.
uva laranja, sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vamos adiante ainda dizendo que o CIE está aí fazendo sempre um mundo cada vez melhor de oportunidades para você mudar a sua história. Centro de Integração, Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, olha aí. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Não se ajuda. Vamos adiante, então, falando de Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Ela é uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio York 65, no Centro Histórico. O telefone é o 51-3228-1999 e o site é aspecir.com. Seio familiar, sempre se não tem lá, né, pelo comandante da família, um plano de previdência complementar, é risco sempre, né? Qualquer dificuldade, saúde, trabalho, vai estourar no seio familiar. Por isso surge a importância da centenária Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Muito bem. Fala, Bernardo. Seguinte, eu sempre aqui nesse programa aqui, eu sempre reclamei da injustiça que é feita com formando em Direito. Ele leva 5 anos, 5, 6 anos para se formar. 5 anos. 5 anos. Atira o chapéu para cima, bota coisa preta, faz uma festa, recebe o diploma, tudo, e aí ele tem que ir lá fazer o exame da OAB. Bom, agora o ministro Guedes entrou com uma PEC para que não seja mais obrigatório esses exames, não só na OAB, qualquer outra instituição que exige que o cara se forme primeiro, passe para o exame, não tem mais exame. Vai terminar a mamata também ali, ó, que é o dinheirinho que eles faturavam de todos que se formavam, pagavam para fazer um exame lá na OAB. Então não vai precisar mais fazer exame nenhum, entendeu? Quer dizer, esse é o troco que aquele presidente da OAB vai levar, entendeu? Que é uma tremenda pilantra também, que faz... É o PT da vida lá, ele fez uma campanha para o PT lá dentro da OAB, entendeu? Então ele levou o troco agora. Essa PEC vai ser aprovada, não vai ter mais exame. Tá certo, eu vou falar aqui, me desculpem, eu só estou trazendo aqui, temos um companheiro de bancada que está assistindo o programa, o Bajares Forja, grande advogado também, homem do campo jurídico, portanto. Eu estou contigo, ainda bem que não estou aí. Pergunta para o Jurandir e o nobre promotor, que é procurador de justiça, se eles não estão desmerecendo demais um senador eleito com a maior votação da história nacional. Mas justamente aí que está, o senador foi eleito para ser senador, 1.800.000 votos deram para ele, ele tem um compromisso com o eleitorado dele. Quem é o suplente dele? Nem sei quem é o suplente que dele. vai ganhar de presente o mandato. Ele tem uma responsabilidade, meu caro amigo Bajara, de representar aqueles que o elegeram para o Senado. Vai ser senador. Está cheio de cara que muda de posição durante o mandato, Jurandir. Ele é o primeiro caso que tu mas ele recém foi eleito. Tem outra avaliação aqui, ó. A Embaixada Brasileira, para o senhor o recado, que o senhor conhece tudo, né, de política internacional. Não, eu tento conhecer alguma coisa. A Embaixada Brasileira, diz aqui Silvio Lopes, nosso companheiro de bancada, grande figura. A Embaixada Brasileira fazia só política partidária e havia cartaz Lula livre no pórtico e sala de reuniões. A TV Record mostrou isso. Não sei. Isso aí é mentira? Não sei. Eu não vi. Eu estou de acordo com agora eu volto a referendar. O embaixador Sérgio Amaral, que estava lá, é uma figura respeitabilíssima.
Mas não e fez nada tratou- pelo Brasil. Acabei de Não dizer, fez nada. Acabei de dizer que essa questão referente ao Brasil fazer parte isso- da OCDE mas isso aí foi, não é nada. foi tratado por Eu ele. quero saber o Foi que ele tratado- trouxe para o Brasil de investimentos e tudo. Não trouxe nada. Isso Mas dito esse pelo trouxe OAS e Bolsonaro. outra, tchê, isso aí já está demais. Isso aí é mais sentar a cadeirinha. Tu diz da organização? do comércio e Isso é desenvolvimento importante. econômico. Isso é altamente importante. Não é lá do Conselho Não, de não, Segurança. não, tá. Isso aí não. Isso é realmente. Eu quero parabenizar o doutor Bajara, que eu também impactuo com ele, porque em função do Bolsonaro, quer dizer, a bagagem, o número de votos, o percentual altíssimo de votação que ele teve, é um homem que realmente ele tem condições para ter um bom mandato lá. Eu quero Não, mas ninguém está entendendo, que todo mundo está a favor do... Isso aqui que é uma coisa assim, o Bajara, por exemplo, meu querido, vamos entender o seguinte, todos nós que estamos aqui na mesa, nós todos aqui estamos ao lado do Bolsonaro, nós todos aqui estamos ao lado do Brasil, nós todos aqui queremos o melhor para o Brasil. Agora, nós podemos divergir em matéria de que uma indicação será melhor ou não será melhor. Aí é apenas a questão de um ponto de vista. Eu acho o seguinte, até pode dar, quem sabe pode dar. Tomara que se for eleito, que dê certo. Eu não vou torcer para que dê errado, vou torcer para que dê certo. Agora, eu não indicaria. Só isso. Olha aqui, só tenho aqui, ó, tem 5 aqui na mesa. 3 é a favor e 2 é contra. Contra o quê? Contra o quê? Vocês dois são A indicação. contra. A indicação. São contra a indicação. E 3 é a favor. Eles não estão Ninguém dizendo é- que são contra o Bolsonaro. Mas eles ninguém é estão contra dizendo o que são Bolsonaro. contra a Mas indicação. contra Só a um detalhe, indicação. eu não participo de política partidária, não tenho cor política partidária, não apoio A, B, C ou D. Agora é o seguinte, seja quem for o presidente da República, estarei torcendo pelo Brasil, nós dependemos do administrador do Brasil, seja ele quem for. E só para não deixar passar em branco, assim, ó, respeitosamente eu quero divergir da posição do Bernardoni no que diz respeito às colocações sobre a Ordem dos Advogados. É uma instituição séria, pode ter divergência com a posição do atual presidente. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero dizer é que democracia não existe sem advogados. Não. Só assim, ó. Democracia não existe sem Mas advogados. vai continuar os advogados, se formaram, Não, vão mas- continuar calma aí. clinicando. Pois é. Só não vão precisar fazer o exame, pagar para a OAB, para pagar para sustentar aquela turma que está lá. Só isso. Democracia não existe sem advogado. O papel do advogado dentro do processo, ele é essencial para ajudar a estabelecer o equilíbrio entre duas partes desiguais, o indivíduo e o Estado, gigantesco. Então ele faz esse papel na democracia e o que eu quero dizer é o seguinte, o exame de ordem, ele tem um significado extremamente importante, qual seja, de dar ao cidadão que vai procurar um profissional habilitado o mínimo de segurança de que está contratando não o sujeito formado em direito, mas o sujeito apto a defender os seus direitos. É como a questão da residência médica. pra É que como a que- questão da residência Eu médica. vou te fazer uma pergunta. Por que existem essas universidades? Para formar o advogado e ele obrigar ele a ter que fazer ainda um exame posterior? Não, pra Uma poder coisa é o sujeito clinicar? se formar em direito, outra coisa é estar habilitado então através eles de um estão ensinando. concurso. Ah, não, tá. Então, aqui, ó, a universidade, fecha, porque vocês não estão... o que eu acho- Não estão só um pouquinho. aprontando o cara, não estão deixando Eu o quero- cara eu- pronto para é que eu- clinicar. é que eu acho o Primeiro, seguinte- quem diz isso é a OAB. A OAB é que Nós- vai dizer se tu é ou não Eu é não sou advogado. filiado à OAB, eu sou membro do Ministério Público, mas eu preciso aqui manifestar o meu profundo respeito aos inestimáveis serviços que a OAB tem desenvolvido. Eu não estou defendendo a figura do presidente, eu estou defendendo a figura da Ordem dos Advogados do Brasil. A instituição. E, sim, A instituição. Pois a é. instituição. Nós precisamos respeitar as instituições dentro da construção da democracia. Então, eu É quero dar isso. o meu manifesto aqui. O que eu acho em relação ao exame de ordem é o seguinte: proliferaram as universidades, as faculdades de direito no país, na caneta política, né, Isso é verdade. no conchavo, nessa coisa toda. Então, qualquer lugar do país
Se tem alguém com uma personalidade política, vai ter faculdade. E na lá. medicina também está Na acontecendo medicina isso. também. A medicina, eu não posso fazer um comparativo, Roberto Bandeira Pereira, porque a medicina tu vai retalhar uma pessoa para uma cirurgia, né? Tu vai mexer no coração, é um negócio delicado. No direito... Tu vai tirar o cara da cadeia, Vai tirar da cadeia, mas tu está aqui com os livros, tudo, se tu for competente, tu vai ver a legislação, por onde é que eu entro, por onde é que eu entro. Não é como abrir o coração do seu aqui. Isso eu deixo pro Luquete. Sim, mas tá. assim, ó, é que tu precisa dar aos José Silvas o mínimo de segurança que ele vai contratar Tudo um bem. advogado que tenha competência para defendê-lo. Mas então, voltando, a proliferação de faculdades sem a mínima condição do corpo docente, etc. e tal, é aquele acadêmico que vai na carona dos colegas, que vai levando na manha o curso. Tal. Agora, se tivesse ótimas faculdades, doutor Roberto, nós não teríamos o índice de reprovação no exame de ordem, que custa caro. O pessoal sai da universidade, manda o chapéu para cima, como ele diz, faz a festa com a família e não está valendo nada. E depois ele tem que fazer um curso para o exame de ordem, tá? Pagar a OAB para fazer o exame de ordem e sujeito a tomar um tufão, que é o que mais acontece. Tem 100 candidatos, passam 20. Mas isto prova A que é ineficiência da necessário... universidade. Não, pode provar... Fecha a faculdade. Tá, fecha, pode provar que existe um excesso de formados em direito, mas a preocupação em fazer um exame de ordem é fazer com que o mercado tenha a segurança de que os que ali estão atuando têm competência técnica, porque o sujeito termina com a tua vida numa defesa mal feita. Mas eu acho que isso aí... Eu acho que a faculdade aqui não O está... ministro Guedes tem a mesma opinião que nós aqui. Não. Fez a PEC que é para terminar com o exame. Não vai ter Guedes? mais exame. Aprova isso aí. Mas isso é vai da terminar área com dele. essa discussão. Não sei. Eu acho Vai que ter mais exame. a faculdade que tem que ter essa responsabilidade de formar o sujeito. Formou, ganhou o canudo, está habilitado para exercer sua atividade. Eu também acho. Isso aí, para mim, é fundamental. A faculdade que tem que ser cobrada, ela que tem que Não, ser o que gera de recursos avaliada. financeiros, o exame de ordem, é uma coisa singular, né, tia? Porque o cara se formou em arquitetura, vai exercer quanto atividade. custa? Ciências econômicas vai exercer. No Jurandir, direito, o cara tem que fazer o Quanto exame. custa para se formar um advogado? Não, o cara saindo do trabalho, deixando a família, indo para a universidade, Sim, daí não está valendo nada aquilo Sim, ali. mas quanto custa? Quanto Aí o sujeito depende roda da em 2, faculdade, 3 exames de ordem, sabe quando é que ele vai trabalhar? Nunca. Tá, ô, Silvio, e o sujeito que precisa de um advogado, Eu sei, ele vai Roberto. contratar o sujeito que não passaria no exame Mas de eu- ordem. mas, Roberto, que tipo de eu defesa ele quero vai dizer- ter? mas É se- um direito da cidadania em saber que o sujeito que está ali Quer dizer que é habilitado tenha o mínimo de condições técnicas para o exercício Quer dizer dentro do que é processo do só- direito de defesa. Só o exame da OAB é que vale. No A meu faculdade entendimento- não vale nada. Faculdade é zero. Senador. Aqui, ó, eu, para ser promotor, eu preciso passar no concurso público. É O sujeito- diferente? Não, não é diferente. Mas barbaridade. O sujeito para ser tu tá promotor assumindo precisa- uma carreira, Mas o opa, sujeito pra- esse é para trabalhar como Não. todos, como você, se não fosse um procurador, fosse simplesmente o advogado. sujeito para ser promotor tem que passar no concurso. O sujeito para ser juiz tem que passar no concurso. Agora, para ser advogado, qualquer um não. Com devido Não. respeito, ele tem que submeter a um exame. Mas não precisa ter concurso para ele. Depois eu da faculdade condeno. não tem que ter concurso. Governador, eu condeno nesse caso aí as faculdades, porque se é uma boa faculdade, forma bons alunos e eles vão ser bem-sucedidos na sociedade. A faculdade é que é culpada. A sociedade é não na pode atividade depois, profissional. não pode depois o sujeito se formar, vai fazer a OAB, como conheço muitas pessoas. Doutor, estou na quinta vez que eu fiz a OAB e não passei. Eu digo, mas como tu não é advogado? Eu te falei, pois é, mas eu não posso trabalhar porque eu tenho que assinar para os outros. Isso A faculdade que é culpada. Isso é uma grande frustração, tá? Para mim é faculdade. É um alto É prejuízo. o meu pra uma- pensamento, eu não sou dono da verdade, mas para mim é a faculdade que tem maus Não, professores, eu- não estão exigindo competentemente, adequadamente do aluno. É isso que está acontecendo. Não, eu compactuo. Eu acho que o aluno se formou da faculdade está habilitado. Aí é a questão do mercado. O mercado que vai selecionar quem é bom e quem não é. Claro, tá certo. Auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones. Aqui em Porto Alegre, da Auxiliadora Predial, 3216-6100, e lá em São Paulo, onde tem uma grande frente, a Auxiliadora Predial, é o 11 23 48 4000. A Auxiliadora Predial que tem uma das maiores carteiras de aluguéis do país, das mais competentes, dando absoluta garantia àqueles proprietários de imóveis que colocam os seus bens aos cuidados da Auxiliadora Predial na carteira de aluguéis, bem como condomínios
compra e venda de imóveis. Site da Auxiliadora Predial é exatamente auxiliadorapredial.com. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Plaza Hotéis, minha gente, amanhã, Hotel Plaza São Rafael, a tradicional, gostosa, deliciosa feijoada dos sábados no Hotel Plaza São Rafael. Imperdível. Então, é um grande ambiente de encontro de familiares, amigos, etc. e tal, sociedade, nas feijoadas dos sábados no Hotel Plaza São Rafael, imperdíveis. Né? Muitos belisquetes, aperitivos na abertura, né? Música ao vivo, tudo de bom, né? Para um encontro de sábados, saboreando as deliciosas feijoadas do Hotel Plaza São Rafael, ali na Avenida Alberto Bins, 514, Centro Histórico. Telefone para reservas 3220-7000 e o site plazahotéis.com. E Vinhos do Mundo, olha aqui, dicas para o Dia dos Pais. Vinhos do Mundo, ofertas imperdíveis. Amanhã você tem condições ainda de ir numa das lojas de Vinhos do Mundo e fazer compras com vinhos em grandes promoções. Estamos aí assistindo a loja da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, no bairro Floresta, né, com ambientes maravilhosos, um atendimento espetacular, competente, absolutamente profissional. Estamos aí na Alameda Alípio César, 203, bairro Boa Vista, esquina com a Nilo Peçanha. Todas elas com esse atendimento, segurança e estacionamento. Vamos para a loja da Getúlio Vargas, Avenida Getúlio Vargas, 1135, no bairro Menino Deus. Também com estacionamento, segurança absoluta. Ofertas imperdíveis, inigualáveis, em Vinhos do Mundo e importadora. Não perca, você ganha prêmios, combos, tem uma série de premiações, né, composições, nas compras que você faz, os chamados combos, ok? Economize com garantia de qualidade na maior loja de vinhos de Porto Alegre. São mais de 400 rótulos exclusivos para você viver o melhor do vinho. Passe em uma das lojas e confira. Só na Vinhos do Mundo você encontra o portfólio de vinhos mais exclusivos de Porto Alegre. Economize com garantia de qualidade na mais renomada importadora de vinhos do Brasil. Acesse www.vinhosdomundo.com.br e confira mais de 400 rótulos exclusivos. Então, Vinhos do Mundo são promoções, descontos de 45%, 35%, 25%. Olha aqui, minha gente, espumantes, né? Equipamentos, né? Acessórios para o seu bar, sua adega, tudo de bom, cristais, delicatessen, tudo nas lojas de Vinhos do Mundo importadora. E a Cobase também vem bombando cada vez mais. A Algar Engenharia aprontando a sua 7ª loja no Rio Grande do Sul, a 7ª que tem sede em Porto Alegre, da Avenida Ipiranga, de frente ao Zafra Ipiranga, né? É uma empresa, é um grupo PET, né? Que tem mais de 33 anos de liderança no varejo. A Cobase é pioneira no conceito de shops para animais no Brasil. Tem 75 lojas em todo o país e agora 7 no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e vive essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. Vamos ainda falando do Centro Clínico Gaúcho, o CCG. Centro Clínico Gaúcho, planos de saúde. O CCG está ficando cada vez maior para ficar cada vez mais perto de você. É sensacional o CCG. Centro Clínico Gaúcho, planos de saúde, contrate um plano. 51 3287 9220, né? Planos pessoa física ou também corporativos, tudo de bom. É uma empresa gaúcha, né? Nata, né? Com sede em Porto Alegre, é o melhor ambiente para você fazer o seu convênio de planos de saúde. É uma empresa que tem toda a boa vontade com seus clientes e quer fazer sempre o melhor atendimento. Não deixa ninguém na rua, como se diz. Está enfermo, precisa da consulta, exames, etc. e tal, ser hospitalizado, tudo com Centro Clínico Gaúcho, plano de saúde, contrate um plano 51 32 87 92 20. Fala, Roberto Bandeira Pereira. Aqui, ó, saúde, médicos cubanos terão que revalidar diploma, diz ministro. Está certo ou está errado? Esse está certo. Por que está certo? Só um pouquinho. Por que está certo? Eles não estão dentro da legislação nacional. Porque a maioria é enfermeiros, são gente que nem médicos mas... são enfermeiros, são arremedo de médico. Isso. E o PT que trouxe para cá essa gente. Então eu concordo que eles têm que revalidar. Pelo mesmo motivo, eu acho que o sujeito precisa do exame de ordem. Só um pouquinho, porque o mercado precisa saber se aquele profissional tem ou não competência para atuar de forma mínima, tecnicamente adequada, pela mesma razão. Mas é que os nossos advogados já saíram da nossa faculdade brasileira. E aqueles que vieram lá. Não, eu acho que tem que revalidar. Era o enfermeiro, era arremedo de médico, então mas tem que ver se eu concordo contigo, tem que revalidar. É um direito
do cidadão saber se aquele profissional tem ou não capacidade técnica. A mesma coisa vale para o exame de ordem. Eu acho que a faculdade é a culpada. Eu, pastor, não sou dono da verdade. O que vem na minha cabeça, que eu penso é assim. E respeito o doutor também, tudo mais. O meu pensamento é esse. E eu, ainda há pouco falava o Ayrton Termione, e eu estou de acordo com ele numa coisa. Ele disse, olha, tem muita gente no Brasil que está torcendo pelo insucesso do Bolsonaro. E tem mesmo. Inclusive na Câmara Federal, aquele Paulinho da Força, disse assim, olha, vamos ter cuidado, porque se passar a reforma previdenciária, nós estamos ralados e vai ter 8 anos de Bolsonaro, e vai ter mesmo. Então a gente, o governador está muito certo. Eu só tenho que ressaltar que aqui na mesa não tem ninguém contra o Bolsonaro. Ninguém contra o Nós Bolsonaro. somos a favor do Brasil. Ninguém contra. Pode Somos todos a favor do Brasil. Não tem, mas eu estou dizendo, Aqui, ó. nós não somos... Quem como eu... Nós não somos contra, quem mas... como eu tem filho adolescente, eu preciso que o Brasil dê certo para que eles tenham um futuro. Seja Isso- quem for. Isso significa dizer, se o Haddad tivesse sido eleito, você era hoje um apostador no governo dele. Porque tem que dar certo o país. Olha E aqui, a ó. PT dá certo aonde? Olha aqui. Não, mas eu não estou Olha fazendo aqui, ó. escolha política, eu estou sabendo, estou dizendo que seja quem for o presidente, nós estamos na dependência das suas ações. Então, precisa, acima de tudo, torcer pelo país. Olha aqui, ó. Hoje o Bolsonaro anunciou, né, entendeu? Inclusive mostrou um jornal da economia, sei lá, que é da Globo. Uma empresa, para declarar o balancete dele, 8 páginas do jornal. 8 páginas. Eles gastam, os empresários gastam por ano 1 bilhão e 200 milhões. Não precisa mais. Não Essa precisa foi mais. uma grande medida. Só em declaração de coisa. Então ele acabou com isso aí. Essa foi uma grande medida. Agora pode fazer pela Internet. Internet. pela internet, gratuitamente. No Diário não Oficial. paga um tostão. Internet. Não, o Diário Oficial também está à disposição Pois é. deles. Isso é uma legislação fazer obsoleta. também. Olha aqui, ó. O que ele está fazendo é perfeito tudo aqui, ó, para ajudar o empresário e ajudar o empregado também. Porque se o empresário vai bem, o empregado também vai bem. Se o empresário vai mal, o empregado vai mal também, porque vai para a rua. Entendeu? Então tem que torcer. E isso que ele está fazendo, tentar ajeitar empregado com o patrão, não é para dividir, ele quer unir os dois. Acabar com a grande despesa que tem o empresário com o funcionário. Vai ter muito mais emprego e tudo. Acho que ele está completamente com a razão. É o melhor presidente que pisou até hoje aí, ó. E tem outra, tem aquilo roxo. Ele vem a público e diz o que ele tem que dizer na lata dos jornalistas, de quem quer que seja ele. Na hora ele responde. Não tem medo de ficar escondido, todo emplumado, porque eu sou presidente. Não, ele vai para o tete a tete. Vamos adiante dizendo que o CCG, né, Centro Clínico Gaúcho, é espetacular. Ele contempla todos aqueles que têm seus convênios com ele, porque ele dá um recado, né? Qualquer tipo de necessidade que a pessoa tenha, no campo da saúde, evidentemente, qualquer enfermidade, ele está pronto para resolver o problema das famílias, do corporativo, daquelas empresas que têm os contratos, os convênios feitos com o CCG. Dá uma olhadinha aí. Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários, em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Muito bem. Vamos ainda falar aqui com mais uma telespectador que nos importante. liga aqui, dos temas que nós estamos abordando, debatendo na bancada, né? Em relação ao exame de ordem. Ela disse que gastou 88 mil em universidade, mais vários exames de ordem. Então, é um desconforto também para essa cidadã, né, que fez o curso com muito sacrifício, né? Como eu digo, muitas vezes a pessoa é casada ou sai do trabalho, trabalha de manhã e de tarde, vai para a universidade de noite, né, para a sua faculdade, né? E depois é contemplada com um diploma que não vale nada. Aqueles 80 e poucos mil, bota fora, porque não vale. Só vale os 400, só se eu obedecer. E eu faria o seguinte, mas claro que tem que ter o diploma, porque senão eu me prepararia só para o exame de ordem, entende? Eu ia ficar 5 anos na universidade, eu me Claro, não prepararia. precisa pagar a faculdade. Fazer o cursinho da ordem. É obrigado, mas 50 procurador,
para fazer o exame da ordem, tem que fazer a faculdade? Claro, lógico, rapaz. Tem, Tem que fazer a faculdade. Isso aí é um contrassenso. Não existe isso. Não, Sou maluco, o Bernardoni, Eu tô maluco. Roberto Bandeira, eu acho que, maluco. eu até acho que o exame de ordem faz uma seleção. Olha, Só que o índice... sair de sexta-feira de casa, nesse horário, para conviver fraternalmente num debate assim, é difícil. Não, mas nós temos aqui talvez umas posições diferenciadas, né, Roberto? Não, eu quero que saiba que nós te chamamos. Não, eu não falei gostamos que tu é de ti. maluco. Falei, só maluco para entender isso aí. Sabe qual é que pode ser? Eu não vou dizer retaliação nem represália do Roberto, porque ele é um gentleman. Claro. Mas daí ele se afasta. Fora ser gremista, ele... Não, é gremista de toda a proa. Não. Mas é não vir mais esse convívio conosco. Eu prometo que jamais vou divergir do senhor. Né? Não. Não, mas não é por aí também, né? Não é por aí. Não é? É só o seguinte, é só tu não ficar brabo quando a só não opinião é ficar brabo diferente quando da pensa tua. diferente de ti. É só isso. Não, todo mundo aqui é Porque bolsonarista. senão tu vem, É que diz tu o que fica quer, bravo. tu diz tudo que a gente tem que dizer e... Quando diverge de ti, tu fica brabo, é isso? Não, absolutamente. Não, a mesa é Tipo bolsonarista, isso, né? Vamos E adiante, o pior então. de tudo, o Silva, na abertura do programa, deu toda a opinião dele, né? Deu primeiro... Vamos fez agora. uma tese. Vamos adiante, vamos lá no Grupo Zafre. Minha agência é espetacular, é uma organização ímpar, né? É uma identidade, uma sintonia com a clientela, o Grupo Zafre, porque lá economizar é comprar bem, né? Tudo de bom, o melhor produto, melhor preço, lojas estrategicamente localizadas, né? Um atendimento diplomático, né? Não em Itamaraty, o Grupo Zafre também, porque atende muito bem a sua clientela, né? Extremamente humana, de boa vontade, cortesia, coisa boa. Qualquer indicação que se peça para o pessoal transitando nos corredores, é ali, aqui, no corredor tal, corredor. Isso aí é que é bom. É isso que o pessoal precisa, não pode ficar perdido dentro de um supermercado. E assim funciona o Grupo Zafre. Com o supermercado Zafre, IP Zafre, Zafre Bourbon, só coisa boa. Dá uma olhada. Agora vamos falar de 103 anos. É uma história, né? Um laboratório de produtos farmacêuticos, 103 anos, um século e 3 anos, é VESP, que produz Olina, Essência de Vida. É um negócio espetacular. Olina, Essência de Vida está ganhando território nacional. Já tinha uma boa parte desse continente brasileiro e agora, os seus 103 anos que comemora, está invadindo todo o território. Está indo lá para cima, né? Lá para o Acre, lá para o Norte, Nordeste, regiões que ainda não tinham a presença de Olina, está tendo com ultra aceitação, porque é indispensável no corporativo, na sua residência, né? na empresa, enfim, né? Tem que ter sempre Olina e os produtos do Laboratório VESP, Essência de Vida. Qualquer indisposição estomacal, daqui, minha gente, corrige com Olina, Essência de Vida. Laboratório VESP, 103 anos. Muito bom. Fala, Soares. Olha, vamos falar do futebol, que nós falamos ainda, né? Podemos falar até para contemplar o Bernardoni. Que o Bernardoni... Vamos contemplar, eu sou líder, eu já estou contemplado. Líder do quê? Líder do quê? Líder Na do Copa quê? Brasil? Tá, mas eu também sou líder da Copa do Brasil. Não, tu ainda Não. tem que jogar quarta-feira. Não, mas eu sou. Não, nós já temos um jogo na frente. Não, tu tem um jogo na frente, mas isso não quer dizer absolutamente Essa é a hora nada. mais chata É do a Bernardoni, classificação. essa hora. Não, porque Não, é xarope mesmo. se o Grêmio estivesse na frente, tu gostaria. Mas como nós estamos na frente... Irmão, tu como acha na que- frente? frente? Tá todo mundo igual, tia. Ninguém passou igual. para a próxima fase. Vocês não ganharam ainda do Atlético? Tá, mas nem vocês eliminaram o Não, mas Cruzeiro. nós já ganhamos a primeira. Mas não eliminaram o Cruzeiro ainda. Tá? E Tá outra? na frente significa passar pelo Cruzeiro. Aí vocês estarão à frente. Não passaram. Agora, gostei, o procurador já me disse antes do programa, falou que o Inter tem pinta de campeão, né? Eu acho que vocês estão já com a roupa de campeão. E eu acho que tá, se der o confronto, hoje, por
pelas condições externas, eu acho que vocês já podem... Pode botar faixa. Pode mandar faixa, eu acho que sim. botar Já faixa. estão com a faixa. Acho que o Estão com a faixa. Só lembro que o Fernando Henrique tirou O Pífaro foto... está fazendo a faixa? Não. Que é? É o Pífaro que vai comprar a faixa? Não, o Pífaro Não, vai, aqui, ó. vai pegar um sol quadrado. Não, pode botar. Não, pode Vai botar. ver um sol quadrado. Aqui, ó. Eles estão posando com a faixa de campeão e eu acho que eles estão com vantagem mesmo. Só não esqueça que o Fernando Henrique também tirou foto na cadeira de prefeito de São Paulo. Isso aí. Sabe o que faz 4 anos hoje? Um Grenal do 5-0 na Arena. Ah, foi hoje? Que Dia aniversário, 9 de... Que data bonita. Tu lembra de quem fez gol, Jura? Lembro. Ele só lembra do 5-0. Os outros 7 que nós metemos em vocês, Não, teve- alguns anos atrás, também tu não lembra. Teve de 4-1 também na Arena. Também teve de 4-1. Sabe que aquele 5-0 que o Grêmio ganhou do Colorado, houve um conselheiro que chorou na sessão. Achei bonito, porque eu sou Olha aqui, gremista, ó. mas é prova que ele ama o time dele. Aquele Grenal, os jogadores entregaram de propósito. Eu vou dizer por quê. Porque o ignorante do Pífaro rescindiu o contrato com o treinador na semana. Tirou o Aguirre fora. Aí os jogadores se irritaram. Ele tirou ele na semana do Grenal. Quis aparecer. Tá aí, ó. Tomaram 5 lá. De propósito. De propósito. Ele não vai tomar nunca mais, rapaz. Quando Mas é já que, tinha tomado quando é que o 4 Grêmio vai Grenal antes, ter rapaz. time para ganhar de 5-0? Quando vocês estavam totalmente por cima, nós ganhamos de vocês 2 vezes no Beira-Rio. 2-0. Era para ser 3. Se o cara dá o pênalti. Que você, era ser tirado de vocês. Aí já. tinha um pênalti para vocês e tinha um pênalti que também que não foi dado e tal. Vocês ultimamente só têm chorado na arbitragem. Ultimamente a arbitragem é que, Mas nós que é estamos ruim bem para na vocês. parada aqui, ó, com tudo isso aqui, ó. Só falo. O Grêmio está há 10 jogos sem perder. Sim, 10 em que lugar ele está? jogos sem perder. Em que lugar ele está? Está classificado na Libertadores da América, está classificado no Brasileirão, na Copa do qual é o lugar que ele está? 13º lugar. 13º, olha aí, ó. Tá, E o sabe Inter? quantos pontos está atrás do... E o Inter? Sabe quantos pontos está atrás do G4 de baixo? 4 pontinhos Não, só. 7 pontos. 4 pontinhos O só. senhor não sabe fazer conta? De 17 para 10, quanto é que é? O time que ganhou agora com 10 está com 13. Que está com 13, 4 rapaz. pontinhos só. O Grêmio, Ai, vou ter que desmoralizar esse velho aqui agora. Ai, meu Deus do céu. Ele blefou. o Bernardoni disse que o Grêmio não tem time para botar 5-0 no Colorado, e botou. E a Alemanha não tinha time para botar 7-1 em nós, e botou. Futebol, isso aí. É uma caixa de surpresa, uma caixa de Pandora. Porque ali foi sacanagem também. Pode ter. Sim, vai dizer que o Filipão entregou também, porque quis. Não foi o Filipão. Os jogadores entregaram. Os jogadores entregaram. Vamos falar agora de Fly Studios. É um negócio espetacular, uma das melhores obras de Porto Alegre, porque ela tem a tecnologia mais avançada da construção civil, está no Fly Studios, uma obra da Algar Engenharia, situada ali na Avenida Ipiranga, 8.339, um dos ambientes que mais se valorizam em Porto Alegre. Esse é um empreendimento da Algar Engenharia que possui acabamento diferenciado em todos os sentidos. Tem bicicletário, salão de festas, coworking, tem espaço fitness, lavanderia e horta urbana, que são muitos dos seus diferenciais. Paredes, pisos, esquadrias, portas, tubulações com tratamento acústico, proporcionando maior conforto e tranquilidade aos moradores. Últimas oportunidades para fazer parte da família Fly. Aproveite e entre em contato com sua imobiliária de confiança ou ligue diretamente para a Algar Engenharia para o número 51 3339 1250 e faça a sua aquisição, tanto para investimento, é um grande negócio, quanto para residir. Num ambiente maravilhoso, estratégico na cidade de Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, 8.339, últimas unidades, preços absolutamente convidativos. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar para o senhor Bernardoni aqui. O senhor quer olhar a tabela do Campeonato Brasileiro? Isso é Pinóquio. 13º lugar, Grêmio, 17 pontos. O primeiro da zona de rebaixamento, Chapecoense,
10 pontos. É que Dá o pra ver? Chapecoense amanhã vai ganhar Ah! e vocês vão perder para o Flamengo. Aí ele vai vem com ficar aquele... só 4 pontinhos. Não, o que o senhor disse aqui Não, mas agora? mas O eu que já o senhor tô- disse? é que eu já tô contando com a derrota de vocês fica amanhã não, fica contra o Flamengo. O que tu disse aqui? Não, mas para aí, jogar eu- com o Flamengo amanhã. Eles já estão com a. Ele tem razão, vai acontecer isso, eles já estão com a faixa de campeão, já vão marcar Tá a certo. entrega. Não precisa nem jogar. Não sei se vocês não vão para a segunda divisão. Essa mãe de Ná aqui Não precisa nem jogar. Ele sempre chega assim, porque domingo aí nós vamos ganhar, vocês vão perder, aí nós Tomar o meu passamos espumante, vocês. vou tomar o meu Dá espumante. tudo diferente do que ele fala. Tudo diferente. Quando o Zé falou em Algair, eu quero dizer o seguinte, que eu estou com muita saudade dele, gosto demais Compra do um Algair. apartamento dele, Gostaria de vê-lo aqui novamente no programa. Me deu saudade dele, eu não posso ter saudade dele. Eu não sei, não. Saudade de que tipo essa? A fraterna, de irmão, né? Não leva para outro lado. Eles que gostaria que tu fosse lá no edifício dele, lá do. É. Vai ver os apartamentos que ele encontra por lá, com cheque na Aqui mão. aqui no programa. Muito bem. Roberto Bandeira Pereira, por favor, manifeste. O senhor tem espaço aberto. Sobre o que o senhor quer que eu fale? O tema que o senhor quiser. Sobre a nossa cidade, por exemplo. Barbaridade. Sobre a discussão de IPTU, que está ainda esperando a manifestação da Câmara de Vereadores, porque, na verdade... Mas eu acho que isso aí empacou, hein? Eu acho que isso aí só em 2021, hein? porque o ano que vem é ano eleitoral, não anda. Se esse ano não resolver, por agora, pelos próximos dias... Vai ter uma nova eleição. Não, pelos próximos dias, se eles não resolverem a questão do IPTU, impasse. não entra na anualidade, aí não pode aplicar o ano Não que pode vem. aplicar no ano que E o vem. ano que vem eles não conseguem aprovar porque é ano eleitoral, isso aí não passa. Porque liga. em algumas situações da cidade, o aumento vai ser astronômico. Tem gente que vai pagar 3 vezes por conta dos novos cálculos. E outras, agora com o... Sem retorno, o porque a cidade está esburacada. O Adelicel pediu para que seja feita uma nova... Sim. Uma nova votação, uma né? nova votação. Agora que chegou aqui, ó, faz favor, urgente aqui, me dá um take no meu... entrou nova. A internet é um negócio fantástico, olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha só que coisa mais linda. Opa, só um pouquinho. Opa, tá, aqui. Meus cachorrinhos adestrados. Tá bonito? Essa tá boa, É isso aí que eles dizem do Supremo. Não sou eu que digo cachorrada. Enxerguei. Isso aí que eles... Roberto, o que tu pode nos dizer do aeroporto aí, da Fraport, se tu tem coisa para dizer? Agora deve sair uma nova votação e não vão aprovar, porque o PP brigou saiu Da coligação. Sim, mas aí, coligação. se eles não conseguirem colocar em vigor isso, não pode mais aplicar no ano que vem. E o ano que vem, de qualquer forma, não vão conseguir votar por causa do ano eleitoral. Não consegue passar na Câmara de Vereadores em ano de escolha municipal uma medida antipática. E vai ser muito dolorido em algumas situações. Bem, em matéria de cidade, nós tivemos... E a cidade, o retorno, as ruas... Tudo continua esburacadas, as calçadas quebradas, etc. e tal. Agora, o pior é essa questão da Fraport. Aí que tá, né? Isso aí Tem uma demanda antiga e há um contencioso ali... Mas é uma ingratidão para os alemães, eu acho. Sim, a postura... Todos botam areia, todos botam cavaletes, obstáculos, né? Para que essa pista não seja alongada, isso é um prejuízo histórico. E vocês estiveram no aeroporto agora há pouco tempo? Tive. Está fantástico. Parece que está em São Paulo. Triplicando o aeroporto. Não, estão triplicando. Agora, essa pista não pode continuar assim. Tem que haver uma medida enérgica e radical para Mas acabar. só depende da justiça. Isso aí está no ambiente Ministério Público Federal, que meteu a colher lá. Está no ambiente federal. No ambiente federal. Roberto, o que tu sugere nesse caso? Eu não conheço o que tem dentro do expediente, Conteúdo, a motivação. O que eu conheço é pela A ANAC diz que jornal. está tudo errado. A ANAC diz que a Fraport está agindo corretamente. Diz que no contrato não consta que eles são obrigados a pagar A remoção. O reassentamento lá. Não, eles não querem que ele pague a remoção. Eles querem que eles paguem aonde vão levar eles.
a construção, onde eles vão fazer os Isso é uma apartamentos. discussão profunda dentro da comunidade, tem várias posições, inclusive, tem algumas pessoas que estão sendo ameaçadas. Os traficantes não querem tirar Isso eu vi Tem no dois que jornal. não querem tirar, os traficantes e a Luciana Genro. A Luciana Genro também disse que acha que a vila tem que ficar lá, que a vila não tem que sair. Agora tu vê. É que, na verdade, Mas o não, Cone, não, aqui, não, ó, representante eu não vou popular dizer dessa Porto proposta. Alegre, eu vou dizer o Cone Sul precisa de um aeroporto que tenha calado, que tenha envergadura para receber aviões de maior porte, cargueiros e de passageiros. Não, E Porto Alegre ainda não tem, ou seja, precisa de mais pista. E a Fraport quer fazer disso aqui um centro aeroviário do Mercosul. Eu fiquei impressionado, eu tive há pouco, Essa é a fiz um proposta voo, deles. fiquei impressionado com o vulto da ampliação do aeroporto. Quer dizer, pô, Vai os ficar caras estão bem fazendo um bom. trabalho brilhante, rapaz. Porto Alegre mudou em termos de aeroporto e aí tem um monte de conspiradores, são sempre os mesmos. As E sei representantes. qual é o partido? Da esquerda. Pessoal, PT, PCdoB. PCdoB. É os mesmos. Quem é que sempre deu os os telefones lá para mesmos. É a mesma cachorrada de sempre. né? os hackers lá? Quem é que deu o telefone? Telefone pra pro Grioaldo lá. eles? Manuela Dávila. O Grioaldo lá, o Manuela Dávila que deu o telefone do Grioaldo. O pessoal do Então hacker tá. fazer aquilo Fala, ali. Roberto, fechamento do programa aqui. Estamos aí na expectativa de conviver com uma cidade melhor, aquilo que nós conversávamos. Falta o investimento, tem dinheiro, não tem dinheiro, mas tem questões que são perfumaria, como a questão de uma simples capina, a questão do atendimento através dos órgãos de assistência social aos moradores de rua. Porto Alegre duplicou, hoje tem quase 5 mil moradores de rua. É uma vergonha. É uma cidade morando na rua. Na beira da calçada. Pessoas que precisam de acolhimento, que muitos dos quais sofrendo com a questão da drogadição, com doenças mentais, pessoas que precisam de acolhimento e muitas Exatamente. vezes compulsório. É verdade. É lamentável. Mas eles disseram que iam tirar esse pessoal da rua. Tem que acolher eles, aqueles que estão doentes, acolhê-los com médicos, com psiquiatras. Muito bem. Minha gente, o programa chega ao Muito seu bem, final. doutor Roberto. Um bom final de semana para todos. Álcool e volante são inimigos mortais. Faça seus passeios, né? Faça suas visitas, aproveite o sábado e domingo, tudo em bom tom, para que segunda-feira estejam todos nos seus postos. Um bom final de semana para todos. Segunda-feira, às 19 horas, mais uma edição do programa Atividade, como acontece há 26 anos, sempre ao vivo. Uma boa noite e até lá.